Intenção de consumo das famílias cresce pelo quarto mês consecutivo. Produção agrícola no Brasil deve ter safra recorde de grãos. De olho no calendário, o prazo para regularizar o título de eleitor está chegando ao fim. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem com você? Está começando o nosso Notícias do Bem. Hoje é terça-feira, dia 26 de abril. Que bom que você está com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Então, a partir de agora, a gente tem 1h30 de muita informação preparada para você e só notícia boa. E eu sei que você vai continuar com a gente aqui, você vai continuar acompanhando o nosso canal. Então, seja muito bem-vindo. Você que estava acompanhando também o nosso Manhã IPP, você que está desde cedo conosco aqui na IPP-TV, ou você que está chegando agora na nossa live, não importa. Vocês são todos muito bem-vindos e você também que está acompanhando a gente pelas rádios, você que está com a gente pela rádio Rumo ao Sertão, aí para todo o Brasil, para todo mundo e para você que também, que é nosso ouvinte da Rádio Pinheiros. A partir de agora, tem Notícias do Bem, né, Tainá? Vamos lá. Sim, tem 1h30 de muita programação, muito conteúdo que você já viu aqui, já no comecinho, na escalada. Então seja muito bem-vindo. Participe, interaja, fica aqui com a gente conversando. Estou de olho no telefone, estou de olho nas mensagens do chat e também estou de olho no nosso contador, que fica bem aqui, ó. Para quem está ao vivo, está vendo que ele fica em cima da minha cabeça. Está bem localizado aqui. Então, esse contador, gente, é o nosso contador, né, de números de inscritos que nós temos no canal. 954.081 agora. Nossa meta, 1 milhão de inscritos. E nós contamos com ajuda, compartilhe, encaminhe para seus amigos e familiares. Não esqueça de pedir para que eles se inscrevam no canal, porque assim nós nos tornamos cada vez mais relevantes na plataforma. É verdade, a gente conta com você. Exatamente. Vamos? Vamos. Vamos sim. A intenção de consumo das famílias cresceu pelo quarto mês consecutivo. Verdade, Olha o indicador atingiu o seu maior nível desde maio de 2020. A intenção de consumo é medida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Entre março e abril, o índice cresceu 2,7%. Essa foi a quarta alta consecutiva do indicador, que atingiu 78,5 pontos em uma escala que vai até 200, e é o maior nível desde maio de 2020. Na comparação com abril de 2021, a alta foi de 11,1%. Para esse especialista, a economia brasileira vem se recuperando aos poucos, e o motivo para isso está ligado a diversos fatores. Você vê que a gente tem aí um índice de confiança da economia mostrando aí sinais de recuperação, né? Isso tem algumas indicações, Luísa. Primeiro, porque você tem aí programas de complementação e substituição de renda que passaram aí a incentivar a economia, o consumo, a própria liberação aí de quase 29 bilhões das contas do FGTS. A gente tem aí o entendimento de que pelo menos uns 10 bilhões disso vai voltado para consumo. Você tem a melhora dos índices de confiança, tanto do emprego atual quanto da perspectiva de empregabilidade, e isso é bom, isso tem a ver com a sensação de estabilidade da economia, e a gente tem com tudo isso o consumidor mais confiante. O consumidor mais confiante tende a consumir mais, tende a aquecer a economia e alimentar todo o ciclo produtivo. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado ali com a questão da inflação, que vem começando a morder o nosso calcanhar, mas é um período muito importante, é um período que mostra que, em relação ao ano passado, a gente está começando a retomar aí o crescimento econômico. Na comparação com o mês passado, todos os 7 componentes da intenção de consumo das famílias tiveram alta. Os destaques ficam com a perspectiva profissional, com 5,7%, renda atual, com 3,4%, e momentos para a compra de bens duráveis, com 3,3%. Com crescimento de 2,8%, o item emprego atual atingiu a maior pontuação e foi o único acima do nível de satisfação. Na comparação com abril de 2021, 5 componentes tiveram alta. Números que indicam uma perspectiva positiva para os próximos meses. Agora a gente começa
a retomada da economia, né? O que economista gosta muito de uns exemplos, assim, né? A gente fala que a economia, quando ela decresce, quando ela para, quando ela diminui de elevador. Mas para ela crescer, para ela subir, ela sempre sobe de escada. Então a recuperação sempre é um pouco mais lenta. Obviamente que a retomada do consumo agora vai incentivar a produção, o incentivo da produção aí no segundo trimestre agora a gente deve ter uns índices mais positivos de consumo e renda, e aí a longo prazo, até ao fim do ano, a gente deve ter ali a retomada de um cenário mais favorável, coadunando ali com o último trimestre do ano, que é o último trimestre que sempre tem mais dinheiro. Então as perspectivas são positivas. A longo prazo, principalmente aí em ano de eleição, ano que a gente tem naturalmente políticas públicas mais favoráveis aí à população, né? Ninguém quer criar caso em ano de eleição. Então agora esse ano aqui a gente deve ter aí uma expansão aí do poder de consumo e uma retomada a longo prazo da economia, sim. Muito bem, esperamos que essa retomada continue, né? Não só na intenção do consumo, mas que a retomada continue, que os juros baixem, enfim, que a gente retome aos bons tempos econômicos. Isso é importante para todos nós, né? Faz parte da nossa vida e é por isso que está aqui no nosso Notícias do Bem também. Uhum. E a produção agrícola no Brasil deve ter safra recorde de grãos. A expectativa foi anunciada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O número é maior do que o registrado na safra anterior. Confira um trecho do que vem por aí. A previsão, no entanto, é menor do que a divulgada no primeiro levantamento da companhia, representando uma redução de 6,7%. Segundo a Conab, essas quedas nas expectativas se devem às condições climáticas adversas observadas nos estados da região sul e no centro-sul de Mato Grosso do Sul, com perdas maiores na soja e no milho. O levantamento estima que a área plantada total no país é de 72,9 milhões de hectares, o que representa crescimento de 4,4% na comparação com a safra do biênio anterior. A Conab apresenta que a maioria dos outros estados conseguiu produtividades superiores às obtidas na última safra, com destaque para o Piauí, com rendimento positivo de 12,7%. A queda da produção do país foi amenizada principalmente pelo aumento de 4% da área semeada, com alcances de até 40 milhões de hectares nesta safra. Já a produção estimada de milho é de 115 milhões de toneladas, número 32% maior do que o registrado no ciclo anterior. Para o feijão, a previsão é de uma safra de 3 milhões de toneladas, resultado 7,6% acima do registrado na safra anterior. A produção estimada de arroz está em 10 milhões de toneladas. Deste total, 9,7 milhões de toneladas tem como origem o cultivo irrigado. Olha, daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem desta terça-feira, todos os detalhes, né, a respeito dessa expectativa positiva também da safra de grãos no Brasil. Aliás, o agronegócio sempre com boas notícias, né? O agro sempre traz boas notícias para a gente, é sempre uma boa fonte de informações. É uma delícia, né, ver essas matérias, ver o campo ali, aquela produção toda. É verdade. Muito bom. Os valores cristãos são essenciais para que uma sociedade seja mais justa e igualitária. E uma formação cristã é a alternativa para ajudar as crianças e adolescentes no desenvolvimento dessas características. Verdade, com o objetivo de trazer temas a respeito da fé cristã e de como defendê-la diante dos desafios da nossa sociedade, a Igreja Presbiteriana de Osasco vai realizar nos próximos dias 28, 29 e 30, nesse fim de semana agora, está pertinho, o primeiro congresso apologético Fé para Hoje. É verdade, mas para falar sobre esse assunto, o Notícias do Bem vai conversar com o pastor da Igreja Presbiteriana de Osasco, Denis Benjamin. E você pode participar, você pode interagir aqui com a gente, deixando sua mensagem, sua pergunta ou seu comentário. Estamos esperando pela sua participação, não só para falar a respeito desse tema, mas é claro, para falar a respeito de todos os assuntos que você queira aqui no nosso Notícias do Bem, tá certo? Lembrando que você pode participar com a gente, deixar o seu bom dia,
seu boa tarde, diga de onde você está falando, como é que está indo a sua semana, né? Hoje é terça-feira, como é que está caminhando a sua semana? O que você tem planejado de bom para a sua semana? Só notícia boa, por favor, né? Notícias do bem. Aqui tem que ser notícias do bem, tô de olho no chat, hein? E o prazo para regularizar o título de eleitor está chegando ao fim. Tá pertinho, né? Tá chegando ao fim, abril, e o prazo termina no comecinho de maio, mas é o repórter Matheus Santos que está ao vivo com a gente, mais uma vez aqui no Notícias do Bem, e que vai trazer todas as informações a respeito desse assunto. Oi, Matheus, seja bem-vindo aqui ao nosso Notícias do Bem. Oi, Quirino, Tainá, olá para todos que estão aí acompanhando Notícias do Bem. O Tribunal Superior Eleitoral está pedindo aí para os eleitores não deixar para a última hora, nem para dar entrada na documentação, embora todo o processo seja feito aí virtualmente online. Bom, as eleições deste ano estão marcadas para o dia 2 de outubro, o primeiro turno, e 30 de outubro, o segundo turno, onde tiver. Quem não estiver com o título de eleitor em dia não poderá votar para presidente, governador, senador e deputados federal e estadual. Jovens que completaram 16 ou 17 anos até 2 de outubro, e caso desejem, aqueles acima de 18 anos que ainda não têm o título, neste caso de forma obrigatória, podem solicitar a emissão do documento por meio da plataforma online do TSE Título Net. Basta preencher todos os campos indicados com dados pessoais, com nome completo, e-mail, número do RG e local de nascimento. Além dessas informações, é preciso anexar pelo menos 4 fotografias ao requerimento para a comprovação da identidade. A primeira delas é uma fotografia selfie, segurando um documento oficial de identificação. As 2 seguintes são da própria documentação utilizada para comprovar a identificação da primeira foto. Por fim, é necessário juntar um comprovante de residência. Homens com idade entre 18 e 45 anos devem enviar ainda o comprovante de quitação com o serviço militar. As imagens devem estar totalmente legíveis. Caso contrário, a solicitação poderá ser negada pela Justiça Eleitoral. Quem aí está pensando em transferir, né, por conta de mudança de residência? Para solicitar a transferência de domicílio eleitoral, o primeiro passo é digitalizar um comprovante de residência e um documento de identificação oficial com foto. Depois é só acessar o site do TSE ou do TRE local, clicar na aba Eleitor e Eleições, entrar em título eleitoral e escolher a opção Tire seu título. Por fim, é preciso acessar o link e iniciar seu atendimento remoto. Ao finalizar o preenchimento do formulário, será informado um número de protocolo para o eleitor acompanhar o andamento. O sistema enviará os dados ao cartório responsável e o requerimento levará alguns dias para ser processado. O prazo depende do volume de pedidos recebidos por cada cartório. Após o processamento do pedido, não será enviada via impressa do título para a casa do eleitor. Ele poderá consultar os dados do seu cadastro no site do tribunal ou instalando o aplicativo e-título no celular. Então, no dia 11 de julho, o TSE divulgará o número oficial de eleitores considerados aptos a votar nas eleições deste ano. E entre 5 de julho e 3 de agosto, os juízes eleitorais deverão nomear os eleitores que serão mesários e darão apoio logístico nos locais de votação. Após as eleições, aqueles que não tiverem votado no primeiro turno têm até o dia 1º de dezembro para apresentar a justificativa por meio dos serviços online disponibilizados pelo TSE ou no próprio cartório eleitoral. Então não dá para deixar para a última hora. O prazo final, então, só lembrando, é até o dia 4 de maio, para que todos fiquem aí em dia com a Justiça Eleitoral e também, né, possa votar e exercer aí o papel de cidadão nessas eleições que prometem ser bem acirradas aqui no nosso país, Quirino e Tainá. Certo, Matheus, obrigado pelas informações. Boa terça para você. Amanhã, o Matheus está de volta ao vivo aqui com mais informações no nosso Notícias do Bem. Até lá, Matheus. Até amanhã. Agora vamos falar um pouquinho de saúde, né? Um alerta aí, ó. Hipertensão arterial, ou a conhecida pressão alta, é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode até causar a paralisação dos rins. É muito grave. E hoje
se você não sabe, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. O objetivo, claro, é conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e também do tratamento dessa doença. Mas, para falar sobre esse assunto com a gente, explicar tudo a respeito de hipertensão, Notícias do Bem está recebendo a médica cardiologista, a doutora Carlina Moraes. Doutora Carlina, obrigado pela sua participação aqui no nosso Notícias do Bem. Prazer em recebê-la ao vivo. Obrigado pela sua disponibilidade, em nos atender aqui. Bom dia, é um privilégio estar aqui para poder lembrar todo mundo que está nos acompanhando da importância de promover a saúde, né? Então, diagnóstico precoce e ter essa noção de que a gente quer proteger das consequências da pressão alta. Por mais que seja uma doença que é silenciosa, que a pessoa pode não sentir nada, a gente quer evitar que tenha uns danos futuros, né? Então, todo mundo quer viver mais, mas com qualidade, né? Não, com toda certeza. E essa questão da hipertensão, ela é uma questão, a gente pode dizer, né, doutora, cada vez mais grave e, infelizmente, cada vez mais comum e cada vez mais cedo? Sim. 30% dos brasileiros já têm hipertensão. E foi bem percebido que essa quarentena, esses últimos 2 anos de piora no sedentarismo, nos hábitos como consumo de bebida alcoólica, ansiedade, essa reclusão, também já causou algum impacto e vai ser visto nos próximos anos na saúde dos brasileiros. Que as pessoas deixaram de procurar atendimentos de rotina, né, deixaram de se exercitar, de cuidar mais da saúde por conta desse momento de estresse que houve, né. Ai, que ótimo. E assim, doutora, uma das questões que a gente tem, eu acho que é o básico, que a gente já, de alguma forma, todo mundo escuta falar, né? Mas o que pode levar a isso, né? A alimentação está entre o primeiro fator? A pessoa pode ter uma predisposição, né, genética, que isso normalmente acontece naqueles indivíduos que desenvolvem isso muito cedo, abaixo dos 40 anos. Tem pessoa que os irmãos, os pais já têm pressão alta com 30 anos, então já tem um fator genético nisso aí. E a gente costuma dizer que todas as doenças cardiovasculares são multifatoriais. Então a gente tem que saber que são várias causas e que a gente pode atuar em várias delas também. A alimentação é uma delas, então a gente tem que evitar alimentos com excesso de sal, aqueles ultraprocessados, como carne processada, né, presunto, essas coisas que já vêm com um sal adicional embutido. Então a gente não é só o que a gente enxerga, que coloca no dia a dia na sua alimentação, tem que evitar esses produtos que já vêm com um excesso de sal. Então, a alimentação é um fator, sim, que deve ser considerado como um fator de risco. Quer dizer, e aí junto com o fator de risco, a gente pode pensar também simultaneamente, né, doutora, a respeito de quais são os métodos de prevenção da hipertensão arterial. Se a gente tem a alimentação como fator de risco, uma dieta equilibrada ajuda. A questão da atividade física é outro ponto importante, a questão do sono, enfim, eu queria que você elencasse para a gente quais seriam os principais fatores de prevenção à hipertensão, aproveitando essa data hoje. Perfeito. A perda de peso em pessoas que já estão acima do peso ideal é um fator que mais tem resposta, que a pressão pode voltar ao normal ou controlar bastante só com a perda de peso. Então, as pessoas costumam, a maioria dos casos, a pessoa que descobre ter hipertensão vai acabar tendo que usar medicação o resto da vida. Mas em alguns casos, só a perda de peso já pode ser suficiente para reduzir bastante a quantidade de medicamentos ou até suspender esses medicamentos. Então, ele responde bem, a pressão responde bem a uma perda de peso. Então, fatores que contribuem para piora, ou então que a gente controlando eles vão melhorar a sua pressão, ou reduzir os medicamentos necessários para controlar ela, são manter o peso adequado, ou perder peso para quem está acima, evitar esse consumo excessivo de sal, dormir bem. Tem pessoas que podem ter apneia do sono e não tem esse diagnóstico, também é uma doença mais nova, um pouco desconhecida, que é bastante comum. Em uma amostra que foi feita na cidade de São Paulo, com 1.000 pessoas, já tinha 30% das pessoas com apneia do sono. Então, isso é aquele sintoma que vai ser o companheiro da pessoa que percebe que ela ronca, que ela acorda, tem despertares à noite. Isso também é uma causa de pressão alta e, se for tratado, é uma coisa que ajuda a controlar bastante a pressão.
Então, os exercícios físicos também vão melhorar tanto na qualidade do sono quanto na perda de peso. Cigarro também é um fator que ele não aumenta a pressão diretamente, mas ele é associado com o risco da pressão alta. Então, a pessoa que tem pressão alta, fuma, ela vai estar acrescentando fatores de risco para ter doenças cardiovasculares, como AVC e infarto futuramente. Uma vez diagnosticado, sendo ali um pouco mais novo, não, tem que tomar o medicamento? Obrigatoriamente é algo que vai fazer parte da vida ali? Eu costumo dizer que é muito importante, a decisão é tomada pelo médico e pelo paciente. Então, ideal é não começar a se automedicar, não usar o remédio que o vizinho usa. Então, você tem que ter um médico de confiança, pode ser um clínico, um cardiologista, que vai, junto com você, escolher qual vai ser a melhor terapia. Se os níveis de pressão não forem tão elevados no diagnóstico, foram 140/90, é uma pressão arterial alta, mas no nível 1, a gente pode iniciar com um medicamento apenas. Se os níveis já estão acima de 160/110, a gente já costuma fazer uma associação de medicamentos, e aí tem medicamentos separados e que vêm juntos num comprimido só. Então, tem vários pontos que são importantes na tomada de decisão do início do tratamento. E hoje em dia, se fala de uma pré-hipertensão, que são indivíduos que têm acima de 135 de pressão, né, 135/85, então, esses indivíduos já têm uma tendência a ir para os 140/190, eles têm que começar as medidas não farmacológicas, que é parar de fumar, fazer exercício, baixar o peso e todas essas que a gente já comentou antes. Então, pode ser tentado um tratamento não medicamentoso no início, se os níveis não forem muito altos, e aí ser reavaliado em poucos meses para ver se obteve alguma resposta. Entendi. E aí, aproveitando, né, essa coisa dos níveis que você já nos falou aqui, a respeito dos níveis que são adequados ou não, o 12/8, né, o 120/80, a famosa pressão 12/8, é a ideal para todo mundo, em todas as idades, doutora? Ela é uma coisa mais genérica, então ela é a pressão ideal na média da população. Mas em pessoas que já têm uma doença coronária, já tiveram um infarto, por exemplo, a gente não evita baixar essa pressão de baixo, baixar de 70, 80 para manter uma boa circulação nas artérias do coração. Então vai depender da pessoa, se é um paciente muito idoso, mais frágil, que tem riscos de ter queda de pressão, a gente costuma cuidar para não baixar demais. Mas sim, até 130/80 é uma pressão ideal para a maioria da população em geral. 140/90 já é diagnóstico de hipertensão. Então, a pessoa às vezes tem a pressão 120/90 e acha que não é nada, mas a pressão, aquele númerozinho de baixo, também é importante no diagnóstico. Os dois números precisam ser levados em consideração, né? A chamada sistólica e a diastólica. Qualquer um deles estando alterado já é diagnóstico de hipertensão. Então, sim, foi isso que eu quis dizer, assim, os dois números precisam ser levados em consideração individualmente, não em conjunto, né? Isso, exatamente. Muito bom. Só para ficar claro. Qualquer alteração em qualquer um dos dois, precisa cuidar. Olho, né? Nós temos 2 comentários aqui, né? O Ricardo Reis, ele colocou que desde que ele servia ao exército, o quartel, ele faz exercício, né? Aliás, peraí. Ele sempre fez exercício, atividade física, mas desde que ele serviu o quartel, a pressão dele é de 12/8. Ele mantém, né, desde aquela época, e aí ele colocou aqui, faz tempo, né, Quirino? Faz tempo. Aqui, ó. E a Wanda também colocou, ela é magra, fala, sou magra e faço exercícios. Essa questão de manter e tudo, é algo para poder ficar tranquilo? A pessoa pode ficar tranquila? Sempre tiver essa pressão, ela não vai mudar. E se ela tem um cuidado também, né? Não quer dizer que a pessoa não vai desenvolver ao longo da idade. Depois dos 50, 60 anos, a população, em geral, começa a ter risco pelo envelhecimento do sistema vascular. Então, o ideal é você, sempre que tiver alguma oportunidade, vai numa consulta ginecológica nas mulheres, no urologista, no homem, vai no postinho fazer algum exame, medir a sua pressão. Então, qualquer oportunidade de alguma avaliação clínica é uma oportunidade de ver se a sua pressão continua boa.
A gente pode dizer que é uma regra assim, todo mundo um dia vai ter problema de pressão, e a gente só consegue se cuidar e deixar isso um pouco mais para frente, ou não? Tem Não, pessoas não. que vão ter uma vida saudável e vão conseguir manter a pressão em ordem durante toda a vida. Não é uma coisa que todos estamos fadados a ter pressão alta, não é isso Bem, não? necessariamente. Mas, como o número é uma doença muito comum, né? Então, como eu falei no início, 30% dos brasileiros têm pressão alta. É um número muito significativo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com doenças que são bem prevalentes, que a gente pode diagnosticar facilmente. Mas não é todo mundo que vai desenvolver. Ai, Boa notícia. uma ótima notícia, né? É, exatamente. Mas, doutora, eu gostaria, assim, que você enfatizasse mesmo, assim, hoje é um dia de tomar esse cuidado, um dia de alerta para a gente, né, levantar o botãozinho ali, sinalizar a importância da gente estar cuidando da nossa saúde referente à questão da hipertensão. Você logo no comecinho falou, né, por conta da pandemia, todo mundo em casa, ansiedade, muda a alimentação, vários hábitos foram alterados, né? A importância da gente estar em dia com o nosso médico, estar em dia com os nossos exames, isso é fundamental, né? De retomar, né, agora com essa retomada segura que nós estamos tendo, né, já dá para retomar a academia, voltar a ter uma vida mais saudável também, né? Claro, e atividade ao ar livre, né, é uma coisa muito vantajosa, que você vai ter uma exposição solar, vai ter a parte psicológica que a atividade física desempenha, né, um benefício também nisso, na qualidade do sono. Então é muito importante ter esses dias, essas campanhas, para a gente se lembrar de tomar os cuidados, né. Já é visto que as mulheres cuidam muito, por exemplo, de prevenção de câncer ginecológico, então isso já está bem enraizado na nossa cabeça, na nossa cultura. Mas a parte cardiovascular as pessoas às vezes subestimam, porque não sentem nada, e acaba que todo mundo está um pouco com sobrepeso e não valoriza isso. Então isso também é bem importante de ter essa ideia com cuidado geral, fazer a partir dos 40 anos, o ideal é todo mundo fazer um exame anual de uma avaliação clínica, daí o médico vai dizer se é necessário algum exame ou não, e para quem tem familiares que tiveram doença cardíaca cedo, né, AVC, infarto, antes dos 55, então já pode começar a procurar antes o médico. Tem que ter atenção desde sempre, né, doutora? Hoje as pessoas têm muitas dúvidas com relação à Covid e o que ela pode relacionar ou a que ela pode ser relacionada. Episódios de hipertensão podem acontecer por conta da Covid? Já tem estudos a respeito disso ou ainda é muito recente? Covid ainda é uma questão muito nova em que as coisas vão ser confirmadas a mais médio prazo, né? Mas a Covid já está relacionada a mais casos de infarto, principalmente em jovens, porque ela tem uma tendência à disfunção de coagulação. Então, assim como tem casos de infarto pós-Covid, tem também de trombose pulmonar, que é uma parte venosa, que pode causar algum cansaço crônico, alguma embolia pulmonar, que também indiretamente afeta a função cardíaca, né? Mas é mais nesse sentido ainda, as evidências que temos até agora. Ó, nós temos algumas interações aqui, elas continuam, né? E temos algumas perguntas. O Alessandro Magalhães, ele mandou várias perguntas aqui, mas uma delas foi: por que a maioria dos idosos tem pressão alta, mesmo tendo uma alimentação saudável? Porque o fator de risco idade é um fator que a gente não consegue modificar. Ao longo dos anos, a pessoa vai ter um envelhecimento do seu sistema vascular. Eu costumo dizer que o sistema vascular é como um encanamento do nosso corpo. E ele vai ficando mais rígido, mais envelhecido. As artérias, que são os vasos que levam o sangue para os órgãos, para todo o corpo, eles vão sofrer esse processo de envelhecimento. Vão acabar depositando gordura, placas de colesterol, cálcio, então eles ficam mais rígidos, mais tensos e acabam elevando a pressão de todas as artérias do corpo. Então aí vale aquela regra de sempre, né? Vamos começar a cuidar desde sempre, né? De alimentação, de vida saudável, enfim, de atividade física, para que a gente consiga ter
uma longevidade, para que a gente consiga ter mais cuidado com o nosso corpo. Isso é fundamental, né, doutora? Quanto mais cedo começar, melhor. O que não quer dizer também, efetivamente, que você não vai ter problema de pressão algum dia na sua vida. A gente só tem que cuidar mesmo, né? E essa questão do tempo de você ter pressão alta, se você conseguir tratar logo ou evitar os outros fatores precoces e for ter pressão alta só por causa da idade mais adiante, vão ser poucos anos, vão ser menos anos que você vai estar sofrendo dano no seu sistema circulatório, né? Aquela pressão alta tá ali danificando as artérias. Se for por 20 anos, é muito pior do que se for descoberto há menos tempo, assim. Descoberto não, né? Se for desenvolvido mais tarde, você vai ter menos dano no seu sistema circulatório. Muito bom, doutora. Bem, já falamos aí as possíveis causas, já falamos que isso pode ser, de certa forma, hereditário, né? Isso vem. Exercício físico, alimentação, uma boa noite de sono, tá no top 3 ali dos cuidados com a nossa saúde. Uma vida mais saudável. Mas, claro, devemos mesmo assim continuar em alerta. Eu gostaria muito que a senhora deixasse seus contatos para quem quiser te acompanhar, conhecer mais ou dar continuidade nesse tema, né? A gente tem agora, hoje em dia, esse benefício de ter as redes sociais para trazer informações, pelo menos básicas, que as pessoas possam ter uma noção de como funcionam essas doenças cardiovasculares, né? Então, vocês podem me seguir no Facebook, na página, ou no Instagram, é cardiologista Carlina Moraes. E também tem contato telefônico que vocês têm aqui para podermos marcar teleconsulta. Hoje em dia, a gente pode fazer algumas consultas online com alguma restrição que não tem o contato físico, o exame mesmo, mas podem ser feitos alguns ajustes de medicamentos e tirar dúvidas bem relevantes, que às vezes até a pessoa já faz um tratamento, mas não compreende ou quer entender mais a fundo por que ela precisa daquilo, né? É verdade. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Os contatos estão aí na tela para quem quiser entrar, para quem quiser conversar mais, conhecer suas redes sociais, interagir, enfim. Nós agradecemos muito a sua participação com a gente aqui. Foi um prazer recebê-la no Notícias do Bem e até a próxima. Prazer, eu que agradeço. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. Então, a médica cardiologista, doutora Carlina Moraes, falando com a gente a respeito de hipertensão arterial. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção à Hipertensão Arterial. É hora de cuidar da pressão, pessoal. Não pode deixar solto, não, porque é perigoso. Pressão alta é um trem perigoso. É perigoso, gente. Fica em alerta, hein? Agora se prepare para uma viagem inesquecível também, fica em alerta, hein? Com destino Alemanha e Israel, ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro. Quer ficar por dentro, né? Então confira o roteiro com a gente. Olha só, a viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, ao lado do reverendo Arival Dias Casimiro, que vai estar dando todas as informações históricas, vai estar fazendo aplicações, enfim. É uma viagem muito especial, realmente. Então, anote os telefones e entre em contato. Todas as informações pelo WhatsApp. DDD é 15, Sorocaba, 996513613 ou então 15 99155
5122. Eu tenho certeza que você quer fazer essa viagem, mas tenho certeza que você tem dúvidas, né? A respeito de roteiro, o que está incluído, sempre. Quais são os passeios, preço, como é que pode pagar, essa parte é a mais importante de todas, né? Como é que a gente pode pagar? Entre em contato, o pessoal vai dar todas as informações para você, quem sabe, né? Você vai poder fazer essa viagem dos sonhos aí em outubro, né? 996513613, 991555122, o DDD é o 15. Fico aqui Tainá já entrou em suspirando, fazendo caras e bocas para tentar animar você mesmo. A ideia é... Não sei se eu animo ou desanimo, né? A Tainá já entrou em contato lá, já está sabendo de tudo. Já, a gente está buscando informações aqui, ó. Mas agora, por falar em informações, por ficar por dentro de tudo, vamos ficar por dentro do nosso tempo aqui no Brasil. Quem traz para a gente a previsão do tempo aí para esta quarta-feira é ela? Tá aqui do ladinho de Aqui, tá pertinho de mim aqui. A Raquel dos Santos vai trazer todas as informações para as regiões Sudeste e Sul, batendo o olho no telão assim. Calor tá chegando firme aí, em pleno outono, mas a gente está com temperaturas altas aí, né, Raquel? Boa tarde, Quirino. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para você que nos acompanha e seguimos sem grandes mudanças nas temperaturas, elas continuam subindo nos próximos dias. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos lá. A massa de ar seco continua atuando na região sudeste nessa quarta-feira. O sol aparece, faz calor e tem poucas condições para chuva. Já no sul, a circulação de ventos favorece as condições para chuvas em várias áreas. Aqui em São Paulo vai ter sol entre nuvens durante o dia. Por aqui não chove. As temperaturas variam entre 18 e 31 graus. Já em Araxá, Minas Gerais, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã. Por lá também não chove. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. E em Londrina, no Paraná, vai ter sol entre nuvens pela manhã, sem previsão de chuva também. Mínima de 18 e máxima de 31 graus. Beleza, Raquel, obrigado pelas primeiras informações do tempo, né? Daqui a pouco você volta com Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E quem quiser interagir aí, por favor, né? Pode mandar. Conta pra gente como é que tá o tempo aí na sua região. Olha só, assustador isso, hein? Não tá muito longe daqui, não. Ricardo Reis, Araçatuba, 32 graus. Hoje, agora... Agora deve estar uns 30 aqui, uns 29, 30 aqui em São Paulo também. Estamos por aí, Ricardo. Tá perto. Estamos perto. Deixa aí como é que está o tempo na sua cidade. Daqui a pouco a Raquel vai voltar e a gente interage com você também. Aqui no estúdio tá bom. Aqui no estúdio tá temperatura de primavera. 24 graus, tá uma delícia. Até já, Raquel. Até já. Daqui a pouco a Raquel volta, então, para as informações do tempo em todas as outras regiões do Brasil. Sim. E agora você acompanha a nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele vai falar para a gente sobre o desejo de todo homem, inclusive o índio, de ter mais qualidade de vida. Eu estou aqui numa cidade indígena chamada Fort McKay e aqui o que você está vendo é um centro de saúde. Eu vou andar um pouco aqui com você para te mostrar as coisas que eles têm aqui, tudo construído com dinheiro de parcerias, de empresas que eles têm, porque é incrível que no Brasil, em pleno século XXI, nós ainda consideramos o indígena um incapaz, uma pessoa que não consegue tomar decisão sobre o seu destino. Aqui que você está vendo, ó, é o prédio principal deles, é o prédio administrativo, tudo construído com recursos dessas parcerias, desses negócios que eles fazem. Eu vou entrar aqui dentro só para você ver o tipo de estrutura que eles têm e como eles trabalham aqui. Aqui é a recepção deles, que você está vendo, toda essa estrutura de prédio. Aqui eles comandam 15 empresas diferentes em hotelaria, em ramos de transporte, exploração de madeira, turismo. São verdadeiros empresários e com esses recursos ele constrói tudo isso que você está vendo aqui. Aqui, por exemplo, é um centro de convivência onde eles fazem essas reuniões, onde eles têm essas discussões sobre negócio. E lá no Brasil, a gente às vezes não consegue, você tem grandes dificuldades. Os parecis não conseguem plantar soja, os macuxis não conseguem usar a serra raposa do sol, os caicangues não conseguem explorar camarão, enfim, os potiguaras não conseguem explorar camarão, os caicangues não conseguem explorar a produção de arroz, tudo com uma série de dificuldades, principalmente o nosso Ministério Público. E aqui
O indígena, de uma maneira geral, ele é um empreendedor, ele é um cidadão comum, canadense como qualquer outro, que faz os seus negócios e tem a sua fonte de renda, ele tem a sua independência financeira. Ele não é um dependente do Estado que fica esperando chegar um Bolsa Família, não. Ele é um empresário que tem as suas empresas, e aqui é impressionante, como eu disse, são 15 empresas só aqui de Fort McKay que pertencem a essa comunidade indígena que atua nas mais diferentes áreas. É uma coisa incrível. A sociedade moderna hoje, ela fala muito sobre essa palavra igualdade. É uma paixão, e principalmente a busca da igualdade econômica. Mas tem uma igualdade que é muito mais importante do que todas, que é a igualdade do ser humano. Todos nós fomos criados iguais perante Deus. Não no caso do indígena, porque o indígena brasileiro, ele não é igual ao indígena canadense, poder usufruir dos benefícios da sociedade moderna como aqui eles estão se beneficiando. Pois é, vale a reflexão, né? E agora a gente tem um recado para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Claro, na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Fique de olho nos detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Então entre em contato agora com o nosso time de especialistas e solicite o seu orçamento. Acesse aqui, www.fingermorumbi.com.br ou então visite o nosso Instagram, @fingermorumbi, e saiba mais. Tem WhatsApp para você também, 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em imóveis planejados, Tainá. É ótimo, né? É bom demais. Muito bom ter um local boa. onde você possa ir conversar, né? Ter uma consultoria ali, você poder planejar a sua casa. E quanta coisa linda tem lá, né? É, o vídeo deixa a gente babando ali, ó. Ricardo Reis deixou o primeiro comentário aqui, é aquele especialzinho que a gente gosta, já dizendo que orou por todos nós aqui hoje. A Alessandra Magalhães está participando, o nosso reverendo Marcos Severo também conectado à Rádio Rumo ao Sertão. A Wanda, bom dia, Tainá, Quirino, graça e paz, irmãos, e a todos. E a Maria da Luz também está aqui, pedindo oração pela família. E a Eva Vila também, aqui ó. Bom dia, amados, o meu dia está maravilhoso sobre a graça de Jesus. Amém. Amém. E aí ela faz um pedido muito carinhoso aqui para o pessoal de transmissão dos cultos, que eu já printei, depois a gente encaminha essa mensagem. Então, um abraço para todos vocês, a Ruth Sobrinho também participando. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Continuem mandando sua mensagem, deixando seu comentário, viu? Verdade, dá tempo de você interagir com a gente ainda vai conversar muito mais com você aqui no nosso Notícias do Bem. Depois do intervalo, então, produção agrícola no Brasil deve ter safra recorde de grãos. E ainda, com o objetivo de trazer temas a respeito da fé cristã e de como defendê-la diante dos desafios da nossa sociedade, a Igreja Presbiteriana de Osasco vai realizar nos próximos dias 28, 29 e 30, agora, né, nesse fim de semana, o primeiro congresso apologético Fé para Hoje. Mas quem vai participar para falar desse assunto aqui no Notícias do Bem é o pastor da Igreja Presbiteriana de Osasco, Denis Benjamin. E você que está nos acompanhando, não saia daí não, hein? Compartilhe aí agora nesse intervalo o nosso canal, mas participe também. Voltamos já já, eu tenho que tomar uma aguinha fresca.
2022. Tudo novo nas tardes da IPP-TV. Sempre a partir das 2h30, a sua semana tem muita teologia e ensino. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira, o programa que orienta você em todas as questões da vida está de volta em nova temporada. Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te leva para conhecer um mundo da capelania. Gente cuidando de gente. Em 2022, fique ligado nas tardes da IPP-TV, a sua TV missionária. Você já descobriu qual é o seu ministério? Então venha ao primeiro Congresso Nacional do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania da IPB. Aqui você conhecerá a capelania na área empresarial, hospitalar, entre pessoas com deficiências, moradores de rua, nas escolas, em qualquer lugar. Você será muito abençoado. Inscreva-se já, de 5 a 7 de maio, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu conto com você. Chegou a sua vez de estudar teologia. A Escola Teológica Sã Doutrina oferece cursos de teologia reformada para você cumprir a grande comissão deixada por Cristo em várias áreas de atuação: pregação, educação cristã, evangelismo, discipulado, plantação e revitalização e projetos missionários dentro e fora da igreja. O curso tem duração de 2 anos e pode ser feito nas modalidades presencial ou online. Com apenas R$100 por mês, você vai estudar as doutrinas bíblicas e outras matérias como panorama bíblico, hermenêutica e cristologia. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/ETSD e garanta já a sua vaga. Escola Teológica Sã Doutrina. Que bom que você está com a gente. Estamos de volta aqui com o nosso Notícias do Bem desta terça-feira. Hoje é 26 de abril. Lembrando que o nosso encontro sempre de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 18h30. E se você quiser rever todo o nosso conteúdo, inclusive se você quiser rever as reportagens, as entrevistas, as colunas, tudo separadinho para você. Você quer rever um material específico? IPP Play. Tá tudo lá para você, né, Tainá? Tá sim. Gente, entra no nosso canal e tem tanto conteúdo que você tem que fazer uma agendinha, uma programação para você ficar por dentro de tudo, e com certeza é uma programação muito especial, né? Gente, agora nós continuamos falando o quê? De programação, de conteúdo. A gente, continuando o nosso jornal, a gente vai agora saber como é que fica o tempo nas demais regiões. É verdade, vamos para Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A Raquel continua com a gente aqui nos estúdios do Notícias do Bem. Vai trazer todas as informações para a gente, né, Raquel? Vamos lá. É isso aí. Nas outras regiões não tem muita novidade, continua o tempo quente. Firme, quente. Firme e quente, vamos lá. Vamos lá. Quarta-feira e a massa de ar seco segue impedindo a formação de nuvens de chuva na região centro-oeste. Vai ter dia ensolarado e tempo firme em várias áreas. Já no nordeste, o tempo segue instável, o sol intercala com períodos de chuva e tem possibilidade de temporais. Em Anápolis, Goiás, vai ter sol com aumento de nuvens à tarde, sem previsão de chuva por lá. As temperaturas variam entre 16 e 30 graus. Já na região norte, Uruará, no Pará, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 24 e máximas de 32 graus. E em Jacobina, na Bahia, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 21 e máxima de 34 graus. Boa, Raquel, obrigado pelas informações.
Aham. Já combina com a Tainá para vocês almoçarem juntas, não ia perder essa. Eu também queria Esse soltar queria, uma, mas esse você queria. já foi. Vamos lá, É menos, bom, né? Mas já combinando tudo isso que a gente está falando, eu quero ler alguns A gente já combina comentários. a participação dela para amanhã Eles estão também. engraçadinhos. E eu já né? vou combinar também aqui, ó. Já combina pegar essas duas cidades para você acrescentar. Boa. A Márcia já colocou Florianópolis, 25 graus e Floripa. nublado. E Deus abençoe toda a equipe da Amém. IPTV. A Delva mandou um abração pra gente, ela já deixou aqui pra gente, né, o recadinho. E a Wanda também, na Bahia, ela já colocou lá que tá 28 graus em Feira de Santana e com uma brisa bem fresquinha. Coisa boa. Ó, Feira de Combina, hein? Santana E Florianópolis. e Florianópolis para amanhã, tá bom? Tá bom. E se você quiser também ver a sua previsão do tempo aqui com a nossa Raquel dos Santos, é só você deixar o seu recado. A Raquel traz a previsão, especialmente para sua cidade. Previsão delivery. Combinado. Combinado? Até amanhã, Raquel. Muito Até bom. mais. Até. A Raquel volta amanhã com a previsão do tempo pra gente em todo o Brasil. E a produção agrícola no Brasil deve ter safra recorde de grãos. Verdade, a expectativa foi anunciada pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O número é maior do que o registrado na safra anterior. A previsão, no entanto, é menor do que a divulgada no primeiro levantamento da companhia, representando uma redução de 6,7%. Segundo a Conab, essas quedas nas expectativas se devem às condições climáticas adversas observadas nos estados da região sul e no centro-sul de Mato Grosso do Sul, com perdas maiores na soja e no milho. O levantamento estima que a área plantada total no país é de 72,9 milhões de hectares, o que representa crescimento de 4,4% na comparação com a safra do biênio anterior. A expectativa de produção é de 269,3 milhões de toneladas, aquele recuo de 6,7%. Esse recuo ele ocorre principalmente pelos efeitos do Laninha, que atingiram a região sul do Brasil e a região sul do Mato Grosso do Sul, né, causando uma estiagem, piorando a produtividade do milho de primeira safra e da soja na região. Quando a gente entra assim, pensando ali no milho de primeira safra, a expectativa é que a produção na região sul do Brasil seja 15,8% menor do que a safra anterior, destacando ali o estado do Rio Grande do Sul, que a expectativa de produção para o milho primeira safra é de 32% a menos do que a safra anterior. A Conab apresenta que a maioria dos outros estados conseguiu produtividades superiores às obtidas na última safra, com destaque para o Piauí, com rendimento positivo de 12,7%. A queda da produção do país foi amenizada principalmente pelo aumento de 4% da área semeada, com alcances de até 40 milhões de hectares nesta safra. Já a produção estimada de milho é de 115 milhões de toneladas, número 32% maior do que o registrado no ciclo anterior. A expectativa de produção para o milho primeira safra é de 24,88 milhões de toneladas. Houve uma revisão do relatório de abril frente ao de março de 2,3%, positivo, ficando 0,6% maior do que a produção de 2020-21. Então, apesar do Laninha, da estiagem afetar ali a região sul, que é uma das principais regiões produtoras, os outros estados ali compensaram com uma maior produtividade, fazendo com que as expectativas fiquem 0,6% maior de produção do que a safra passada. Para o feijão, a previsão é de uma safra de 3 milhões de toneladas, resultado 7,6% acima do registrado na safra anterior. A produção estimada de arroz está em 10 milhões de toneladas. Deste total, 9,7 milhões de toneladas tem como origem o cultivo irrigado. Por exemplo, no milho segunda safra, que já está praticamente completa a semeadura dele no Brasil, espera-se um aumento de 45,8% frente à safra passada, né, na produção. Hoje esperado em 88,53 milhões de toneladas. Mas vale a ressalva ali de que ano passado houve aquela quebra de safra do milho segunda safra, a janela de plantio ela ficou mais curta por conta do atraso na semeadura e na colheita de soja, e também houveram as geadas, a estiagem também, que afetou essa produção. Mas
espera-se para o milho uma boa produção, espera-se aumento na produção da primeira safra e da segunda safra. Muito bom, e a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Agora eu quero te apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual aí para o seu ambiente, hein? Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num lugar aconchegante, bonito e, claro, muito confortável. E é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde você desenvolve coisas novas, não importa. Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho aí da sua casa ou no próprio site. Está aqui para você, ó, www.qualivinil.com.br. E então você já sabe, inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil no seu dia a dia, Tainá. Só coisa boa. Só coisa boa, Wanda. Querido, você já veio em Jacobina? Não, Jacobina não. Eu só conheço de nome. Já estou mandando as perguntas aqui, ó. Olha, quem está participando também é o Marcelo Elias. Bom dia, diretamente do projeto Mão Amiga. Olha, Jacobina não, mas Uruará sim. Uruará lá no Pará. Estava falando de Uruará. Já fui lá em Uruará. Muito bom, viu? A Delva é de Uruará, não é? Quem que é de Uruará? Lembro, tem alguém que é de Uruará, não? Tem alguém que é. Tem, parou de algum comer. Dos nossos web telespectadores assíduos é lá de Uruará. Eu acredito que seja a Delva, mas se for, ela vai responder aqui logo mais. Bora? Vamos para o intervalo rapidinho? Com o objetivo de trazer temas a respeito da fé cristã e de como defendê-la diante dos desafios, né, da nossa sociedade. A Igreja Presbiteriana de Osasco realiza nos próximos dias 28, 29 e 30 o primeiro congresso apologético Fé para Hoje. A gente vai falar tudo sobre esse assunto daqui a pouquinho aqui no Notícias do Bem. Pastor da Igreja Presbiteriana de Osasco, reverendo Denis Benjamin, você ainda pode interagir com a gente, dá tempo, deixa aí seu recado, faça a sua interação, mande a sua pergunta, fique à vontade no chat do nosso canal, a gente conta com você. O intervalo vai ser rápido dessa vez, tá bom? A gente volta em breve com mais informações do nosso Notícias do Bem, então não saia daí, eu estou esperando por você. Você já descobriu qual é o seu ministério? Então venha ao primeiro Congresso Nacional do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania da IPB. Aqui você conhecerá a capelania na área empresarial, hospitalar, entre pessoas com deficiências, moradores de rua, nas escolas, em qualquer lugar. Você será muito abençoado. Inscreva-se já, de 5 a 7 de maio, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu conto com você. Tem novidade para você no YouTube. Inscreva-se no canal do Reverendo Arival Dias Casimiro e receba diariamente mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para esta plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. E não se esqueça de divulgar essa novidade para os seus amigos e familiares. Reverendo Arival Dias Casimiro, agora no YouTube. Falou que era rápido, é rápido mesmo, né? Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui ligadinho. Eu fiquei de olho no chat para ver se a pessoa de Uruará se manifestasse, mas ainda não. É sim. Aqui, ó, Delva, não falei? Sou eu mesma, mas estou no Espírito Santo ainda, meus queridos. Pronto. Mas é de Uruará, olha só como a gente lembra. E agora nós vamos continuar com a nossa programação. Último bloco aqui do Notícias do Bem e a hora da nossa coluna Direito do Consumidor, com a advogada e sócia da área, doutora Cristina Lombardi. Pois é, hoje ela vai falar para a gente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Fique atento. Olá! Na coluna de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a sua relevância para os consumidores, para o direito do consumidor, quais são os impactos dessa lei na nossa vida.
Essa lei, ela é a chamada LGPD, talvez você já tenha ouvido essa sigla, já tenha lido por aí, falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, porque tem se falado bastante dessa lei nos últimos meses, porque embora ela tenha sido publicada em 2018, ela só entrou em vigor no ano passado, em 2020, no meio da pandemia. E, na verdade, ela entrou em vigor no sentido de se tornar obrigatória, de que as normas passassem a ter a vigência realmente, a ter valor, a serem obrigatórias para as empresas teriam que fazer determinadas adequações, né, principalmente nos seus sites e em qualquer sistema de captação de banco de dados pessoais, os dados pessoais dos consumidores, dos clientes, dos indivíduos, né, dados que a gente preenche, nome, e-mail, telefone, documentos da gente, né, para fazer uma compra, para fazer um cadastro. E embora ela tenha entrado em vigor em 2020, as empresas tenham passado a ser obrigadas a adotar essas condutas, ainda não há, né, até hoje não está em vigor a parte das sanções, das punições para as empresas que infringirem as normas dessa lei. E isso vai passar a acontecer agora, a partir do dia 1º de agosto. Semana que vem entra em vigor o capítulo das sanções, da fiscalização das condutas das empresas. E essa lei, ela ela já existe um sistema semelhante no exterior, e aqui no Brasil ela foi publicada em 2018 e ela veio para disciplinar o uso dos nossos dados pessoais, o uso dos bancos de dados, dos cadastros que as empresas captam quando você vai fazer uma compra ou algum tipo de cadastro para ter acesso a algum serviço ou qualquer coisa que você informa os seus dados de cliente, os seus dados de contato, os seus dados pessoais, porque de fato existiram e ainda existem muitas infrações e muito mau uso. Recentemente houve vazamentos de dados, houve um vazamento de dados do Serasa que foi muito divulgado, foi uma situação de um impacto, de uma abrangência muito grande, e a gente sabe que isso pode nos causar danos, porque hackers e pessoas mal intencionadas podem obter os dados e fazer operações em seu nome, e causarem toda sorte de danos tendo seus dados pessoais. E então, o que é importante? Do ponto de vista das empresas, é importante estar ciente de que chegou no limite do limite do limite, agora não tem mais como, precisa se adequar. A gente já tem visto que diversos sites têm colocado aqueles termos de condições, termos de aceitação, termos de uso de dados, para você clicar quando você vai acessar um site, mas não é só isso, tem muita coisa que precisa ser feita para que a empresa possa se adequar aos termos da LGPD. E agora vão passar a existir medidas de fiscalização das empresas, dos sites, de todos aqueles que detêm bancos de dados, de cadastros de consumidores, vão ser fiscalizados, e isso vai ser objeto de sanção, de punição em caso de descumprimento. São penas pesadas, são multas altas, são penalidades realmente relevantes, então é importante que quem detém qualquer tipo de banco de dados de terceiros pare um pouquinho, entre em contato com equipe que entenda do assunto para ver se o seu banco de dados está recebendo tratamento de segurança e de proteção adequados. Do ponto de vista dos consumidores, tem coisas que a gente precisa entender. Que, em primeiro lugar, não é simplesmente o fato de que você, quando acessa um site, coloca os seus dados, tenha qualquer tipo de menção ali de que ao acessar esse site, ao prosseguir utilizando o serviço, você está concordando com o uso dos seus dados, etc. e tal. Isso a própria lei diz que esse tipo de cláusula genérica é nula de pleno direito, e que você isso não quer dizer que você de fato está concordando com um uso indevido dos seus dados e que depois você não tem o que fazer, tá? O que acontece é que
as empresas precisam, um site confiável, um site correto tem que ter um devido tratamento dos dados pessoais das pessoas que se cadastram. Só é válido aquele tipo de termos e condições que muitas vezes a gente clica sem ler, né? Está escrito li e concordo com os termos e condições, a gente clica simplesmente para poder fazer o que precisa e ninguém leu. Mas o fato é que existem requisitos e você precisa ter uma área de usuário, uma área de acesso na qual você possa, inclusive, se descadastrar e não ficar recebendo, por exemplo, e-mails, ficar recebendo propagandas, SMS ou WhatsApp, o que quer que seja, de contatos com propagandas. Você tem que ter essa possibilidade. E uma coisa importante que é interessante notar é que mesmo que você seja cliente da empresa, por exemplo, você é cliente de uma operadora de telefonia celular, você é cliente da operadora para o serviço de celular. Isso não quer dizer que ela tem direito de usar os seus dados para te mandar qualquer tipo de propaganda e de serviços dela. Você pode não ter interesse naquilo, você tem direito a se descadastrar, a pedir para não receber propagandas, não receber e-mails, não receber contatos, não receber um incômodo indesejado. E isso, inclusive, a partir do momento em que as sanções estiverem em vigor, isso vai ser fiscalizado pelo próprio PROCON. Você não só tem o direito de requerer isso perante a empresa, né, para que seus dados sejam preservados e que não sejam divulgados nem entre empresas do mesmo grupo, nem para outros serviços, outro tipo de marketing da própria empresa, mas também no caso de um abuso, ou seja, de uma infração legal a esse dever, o consumidor tem direito, inclusive, a buscar o PROCON para que os seus dados sejam adequadamente tratados, para que a sua privacidade, os seus dados pessoais sejam preservados. Então, essas coisas a gente é importante, é legal a gente ter conhecimento, saber quais são os direitos, saber que haverá uma fiscalização e que o consumidor ele não é uma vítima indefesa do spam que tem que ficar recebendo 1 milhão de informações indesejadas. É importante ter esse nível de consciência para que a gente vá desenvolvendo uma cultura de preservação dos nossos dados pessoais, especialmente no ambiente que a gente tem hoje, em que o ambiente virtual e principalmente as transações financeiras online são cada vez mais recorrentes, para que a gente se preserve de danos e de divulgação de dados indesejados. Tá bom? Essas são as informações, as orientações de hoje, e a gente se fala na próxima semana. Tchau, tchau. Tá certo, a gente precisa ficar atento realmente com a Lei Geral de Proteção de Dados e com os nossos direitos na internet. A internet deixou de ser terra de ninguém há muito tempo. Exatamente. Fazer valer também os nossos direitos de consumidor. A Wanda até colocou aqui, misericórdia, eu raramente leio esses comentários, né? Tipo, a gente tem que estar em atenção sempre, Apesar né? de que tem gente que adora ver os comentários. Você vê umas postagens aí que os comentários são mais interessantes do que a postagem, na verdade. Tem uns que sim. Eu vou até uma parte, às vezes, raramente. Mas vamos lá, a editora Ezion tem mais um lançamento especial para você. É o estudo indutivo Discípulos, do reverendo Arival Dias Casimiro. Fazer discípulos para Jesus é uma ordem que todo cristão deve cumprir. É através desse estudo indutivo escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro que você vai aprender a obedecer à grande comissão com seriedade e disposição. Você vai conhecer mais sobre esse chamado e como se preparar para as dificuldades do caminho, com a certeza que Deus nunca te deixará desamparado. Durante a leitura, você irá aprender como ser o discípulo que Deus espera para realizar o trabalho que, pelo Espírito Santo, somos moldados a fazer. Nós precisamos tomar uma atitude efetiva diante dessa ordenança e não deixar que outras coisas atrapalhem nossa caminhada com Jesus. Adquira já o exemplar do livro através do site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bacana, né? Então aproveite esse tempinho aqui, acesse aí www.editoraezion.com.br
Você vai ter todas as informações. Olha, tem frete grátis para o Brasil, numa porção de livros, sabia? Então aproveite aí esse tempo de frete grátis. Você vai conhecer os combos, vai poder ver os lançamentos. Dia das Mães está chegando. Tem um combo muito especial para o Dia das Mães. Tem a Bíblia do Reverendo Hernandes Dias Lopes, especial para as mães. Tem a Bíblia Zion de capa dura. Tem 209 Dias de Milagres. Tem o devocional do Reverendo Arival Dias Casimiro sobre as promessas, né? Meditando, orando nas promessas das mulheres. Enfim, tem muita coisa bacana para você dar de presente para sua mãe. Muito ou para sua esposa, ou para sua filha, para sua namorada. Quem você quiser. Exatamente. O Dia do Trabalhador está chegando, também temos muito do nosso trabalho como discípulos, como missionários. Ixi, gente, tem muita coisa lá. Entra lá, .com.br. Agora é um assunto muito fundamental, né? E tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? Os valores cristãos, nós sabemos que eles são essenciais para uma sociedade que seja mais justa, igualitária. E uma boa formação cristã também é uma alternativa da gente pensar já nas futuras gerações. É verdade. E com o objetivo de trazer temas a respeito da fé cristã e de como defender a fé cristã, né, diante de tantos desafios que a sociedade está nos impondo. Sim. A Igreja Presbiteriana de Osasco vai realizar nos próximos dias 28, 29 e 30. Hoje é 26? Hoje é 26. 27, 28. Tá aí, tá na porta. Depois de amanhã começa. Primeiro Congresso Apologético Fé para Hoje. Nós estamos recebendo o pastor da Igreja Presbiteriana de Osasco, o reverendo Denis Benjamin, aqui no nosso Notícias do Bem ao vivo, para falar com a gente um pouco a respeito do evento e, claro, também falar a respeito do tema. Pastor, seja muito bem-vindo. Bom recebê-lo aqui no nosso Notícias do Bem. Obrigado pela sua disponibilidade em falar com a gente. Olá, meus irmãos, obrigado aí pela oportunidade de poder estar com vocês aqui nesse momento, para podermos falar um pouquinho a respeito desse congresso que nós estamos realizando aqui na Igreja Presbiteriana de Osasco e que será único até aqui, né, dessa linha de pensamento de congresso que nós temos realizado. Muito obrigado pela oportunidade de poder divulgar esse evento com vocês. Prazer é nosso. Começa depois de amanhã, né? Eu queria que o senhor começasse contando para a gente, então, um pouco da programação, quais são as palestras previstas, como vai ser a programação desse congresso? Bem, nós estamos com o foco de trazer um pouco de assuntos contemporâneos para serem tratados, né? Tendo em vista aí que a nossa fé cristã, ela sofre ataques de diversos lugares, seja nas universidades, seja por meios acadêmicos, centros acadêmicos, ou mesmo nas mídias. Então, nós temos pensado um pouco sobre como nós podemos defender a nossa fé cristã, em meio a esses desafios que encontramos, né? E certamente, né, o pastor Edinaldo, que é o idealizador desse congresso, né, que tem estado à frente aí desse momento, ele convidou aqui alguns palestrantes que são nomes muito conhecidos aqui dentro do meio presbiteriano da nossa região, por exemplo, como o reverendo Carlos Piacente, que vai falar um pouco sobre a fé na universidade. Teremos também conosco o cientista Marcos Herberling, que vai falar sobre as digitais de Deus, né, na criação, né, falando um pouco sobre criacionismo, sobre a disputa entre evolucionismo e criacionismo, por que nós somos criacionistas. Teremos dois pastores também que falarão um pouco sobre a autoridade da palavra de Deus, né, a inerrância do Novo Testamento, a importância do Novo Testamento para nós hoje, do Antigo Testamento, né, por que nós precisamos crer no Antigo Testamento, assim também como um pastor, esses dois pastores, que é o reverendo Dario Cardoso, que vai falar sobre a questão do Antigo Testamento, e também o reverendo Jair de Almeida. Ambos são professores de seminário, estão ligados ali ao Endo Jumper de uma forma ou de outra, né? E o Jair de Almeida vai falar sobre o Novo Testamento. E temos também um outro palestrante chamado Jonatas Miranda, da Igreja Presbiteriana de Barra Funda, que vai falar um pouco sobre a questão do aconselhamento bíblico. Falaremos também um pouco sobre a questão do coração, o problema, né, o problema é o problema do coração, né, o problema que todos nós enfrentamos. E para finalizar essas palestras, nós teremos também o reverendo Donizete Ladeia, que é pastor da igreja de São Bernardo do Campo, e ele vai trazer uma palestra muito interessante sobre o livro Sapiens, uma história da humanidade, que é um best-seller aí que foi já de muitos anos, né, que tem sido estado no topo aí nas paradas de best-sellers no mundo, e que fala um pouco sobre, eles recontam um pouco a história da humanidade, né, o autor do livro, ele fala como que é o caminho da evolução, e nosso desejo é trazer um contraponto cristão a essa visão. Muito bacana. Bom, tá com a gente também o reverendo Edinaldo Fernandes, que é pastor titular aí da Igreja de Osasco. Reverendo Edinaldo, seja muito bem-vindo também ao nosso bate-papo aqui, ainda que rapidamente, né? Mas dá tempo da gente conversar aqui
sobre esse evento. Eu queria que o senhor contasse para a gente a motivação, né, para realizar esse evento, de trazer esses temas contemporâneos que fazem parte do nosso dia a dia, para que os membros da igreja e para que, obviamente, enfim, os convidados, aqueles que estiverem interessados em participar do evento, possam ter acesso a essas informações que às vezes nos confundem. Às vezes, numa discussão aí, a gente não tem base suficiente para defender os nossos valores, né? Perfeito, queridos, honrados aí por participar aqui da IPP-TV, uma alegria enorme mesmo, e a nossa gratidão aí a todos vocês. O objetivo desse congresso, tendo em vista que nós já temos preciosos congressos na nossa região, como o que acontece na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde o foco está no avivamento, na plantação de novas igrejas, este congresso ele tem um cunho mais apologético, ele tem como finalidade fortalecer a fé dos cristãos e, ao mesmo tempo, também estabelecer um ponto de contato com as questões culturais dos dias de hoje. Então, ele começou com o nome Congresso Apologético. Nós tiramos o apologético porque entendemos que a finalidade é torná-lo mais acessível possível no que diz respeito ao entendimento, atraindo também pessoas que sejam tanto de dentro das igrejas, como também pessoas que têm dúvidas, não concordam, não aceitam posicionamentos cristãos, e a nossa ideia é, de alguma maneira, estabelecer um diálogo cultural com a nossa sociedade contemporânea. Essa é a nossa motivação, que seja um congresso que estabelece pontos de contato com o que está acontecendo no momento em termos culturais, teológicos, filosóficos e assim por diante. Muito bom. Os temas, nós estamos vendo ali do ladinho, né? Tá chamando bastante a atenção, são temas bastante relevantes para o nosso dia de hoje. Com certeza vai ser um momento muito bom. E eu gostaria de saber, para quem quiser participar, né? Eu acho que esse evento já, pelo que falou, né, ele é aberto, mas para participar precisa fazer inscrição, tem taxa de inscrição? Conta um pouquinho para nós. Então, nós começamos com a inscrição a R$50, não é? Mas nós entendemos que, às vezes, o valor pode aí causar alguma dificuldade para as pessoas, então nós estamos encorajando todos aqueles que querem e quiserem participar, podem vir, tá? O fato de não terem feito a inscrição ou ter feito o pagamento, isso não vai constituir um empecilho para que as pessoas participem, porque a nossa finalidade é alcançar o maior número possível de pessoas. Então, aquilo que faltar, o conselho aqui da igreja, ou a Igreja Presbiteriana de Osasco, vai subsidiar aí as despesas, porque nós queremos que esse congresso possa realmente estar ao alcance de todos. Então, a inscrição pode ser feita, aqueles que quiserem pagar poderão fazê-lo aí acessando o site da igreja, www.iposasco.org.br. Estamos também nas mídias aí digitais, como no Instagram, Facebook. Basta colocar aí Igreja Presbiteriana de Osasco, o acesso será fácil. Mas o nosso desafio é que todas as pessoas possam participar deste congresso, fazendo a inscrição ou não, porque nós queremos que ele seja aí uma bênção para a vida de todos, levando em consideração aquele texto importante da Bíblia que diz que nós devemos, como cristãos, saber da razão da esperança que há nos nossos corações. Então nós queremos que ele seja, sim, um instrumento de bênção para a vida de quem é cristão e também um instrumento de evangelização para a vida daqueles que acham que a fé cristã ela não está muito bem fundamentada. Então nós queremos atingir ambos os públicos, crentes e não crentes. Então, de qualquer maneira, não é preciso fazer o pagamento, mas é preciso fazer a inscrição. Ou pode chegar também, Denis, como é que funciona? Se eu chegar lá, eu consigo entrar também, né? Não vão... Claro. A gente tem essa iniciativa também, de quem quiser chegar na hora, pode fazer a inscrição na hora lá, pagar na hora, se quiser trazer uma oferta, né, para o congresso, entendeu? Ou então pode entrar sem problema, sem precisar pagar nada também, tá? Chegando na hora, todos serão bem-vindos e recebidos com maior alegria. Muito bem. Agora, uma curiosidade, assim, né? Eu vi ali a seleção de alguns preletores para participar e os temas bastante específicos. Como que surgiu? Como é que foi essa escolha aí? Foi alguma conversação, alguma análise, já observando o ritmo entre os jovens? Onde vocês percebem que há essa necessidade, assim, de tratar esse assunto muitas vezes? Bem, a gente tem sempre conversado. Eu e o Edinaldo somos colegas de pastores, somos pastores aqui na Igreja Presbiteriana de Osasco,
E as demandas do Ministério Pastoral faz com que nós pensemos nesses temas, né? E foi ao longo das conversas que nós estávamos tendo com mocidade, coisas que a gente vê, por exemplo, na mídia, coisas que estão em voga, discussões, por exemplo, que vão para o Twitter, que vão para as redes sociais, que fez com que nós pensássemos, né? Com que o reverendo Edinaldo mesmo delineasse um pouco desses temas, foi por base das conversas e do cotidiano do Ministério Pastoral, que pensamos assim, né? Tendo em vista os desafios que enfrentamos realmente. Tá certo. Bom, vamos reforçar o convite, então. Pois não, pastor, pode falar. Não, rapidamente. Pesquisas indicam que mais ou menos 75% de jovens cristãos, ao ingressarem na universidade, eles rompem o seu relacionamento com a fé e com a igreja. Por isso, nós vamos trabalhar o tema A Fé que Permanece na Universidade. Vai estar conosco um capelão que trabalha na Universidade Presbiteriana Mackenzie, falando sobre como nós podemos, então, evitar coisas dessa natureza. Não é? Estamos trazendo teólogos da área do Antigo e do Novo Testamento, porque recentemente tivemos aí uma discussão sobre a questão da necessidade de nós atualizarmos a Bíblia. Então, como que a gente lida com isso? Né? A Bíblia é um livro que precisa ser atualizado, o que nós devemos levar em consideração acerca deste livro tão precioso que nós temos. Por exemplo, na área de aconselhamento, vamos abordar o tema que o coração do problema é o problema do coração. Então, a questão das motivações, por que fazemos o que fazemos. E aí vamos fechar com essa palestra falando a respeito deste livro que foi escrito por um judeu, que é ateu, né, falando sobre essa breve história da humanidade. Então, é a partir daí que surgiu estes nomes, né, dado aí essas questões de momento, as demandas da atualidade, e a gente foi formalizando esses temas e aí a apresentação desses preletores, onde nós entendemos que vai ser bem relevante para todos os congressistas. Tá certo. Queria que vocês reforçassem o convite. Então, né, depois de amanhã, o evento vai ser o dia todo. Tem algum horário de intervalo, enfim, só reforçar os horários e reforçar o convite, né, para quem está acompanhando o nosso Notícias do Bem, para quem está acompanhando aqui a IPP-TV, para que participe, né, lá na Igreja de Osasco. E, enfim... Será transmitida? Só presencial? É só presencial, vai ter transmissão online, não? Bem, gente, os nossos horários serão na quinta e na sexta, a partir das 19 horas, certo? E nós teremos aqui os palestrantes, né? Teremos um lanchinho que será oferecido também, teremos uma cantina que vai angariar fundos para a junta missionária, também que quiser comprar, né, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, na quinta e na sexta-feira, é só apenas no período da noite, às 19 horas. No sábado, nós teremos 2 momentos. Um momento pela manhã, que começa às 8h30 da manhã, certo? Com 2 palestras pela manhã. E depois à noite, no sábado, né, a partir das 19h, com mais 2 palestras. Né? Então, ofereceremos ali um lanchinho nesse intervalo, com toda certeza. Então, as pessoas podem vir também para participar, né, desses momentos, certo? Agora, com relação à transmissão, nós teremos a transmissão ao vivo apenas no sábado, né? Do período da quinta e da quinta e sexta serão gravadas depois e disponibilizadas no YouTube. Bacana. Lembrando que a editora Ezion vai estar presente também no Congresso Fé para hoje, né? Exato. E queria que vocês falassem dessa parceria, né, com a nossa editora Ezion aqui. A gente louva a Deus pela participação da Ezion, né, que tem nos ajudado também nessa questão da divulgação, tem se mostrado prontos a trabalhar, a divulgar, nos procuraram aí para poder participar desse congresso conosco, e nós teremos ali um stand de livros da Ezion, né, ofereceremos também ali algumas promoções, né, sorteios, né, para poder alavancar mais a participação do pessoal, comprar ali, teremos os livros relacionados aos temas que a editora Ezion também estará vendendo conosco ali. Então, é uma parceria muito bem-vinda nesse momento para podermos estar juntos. Tá certo. Obrigado, então, Pastor Denis. Reverendo Edinaldo, obrigado pela sua participação com a gente aqui também no nosso Notícias do Bem. Esperamos que outras iniciativas como essa aconteçam. Foi um prazer tê-los aqui no nosso programa de hoje, viu? Foi uma alegria, queridos, honrados aí pela participação, pelo apoio de vocês. Deus continue abençoando muito a vida de todos. Obrigado, gente. Obrigado pela participação.
Imagina, foi um prazer recebê-los. Pastor Denis Benjamin participando com a gente, o reverendo Edinaldo Fernandes também, os dois da Igreja Presbiteriana de Osasco, falando aqui no nosso Notícias do Bem a respeito desse Congresso Fé para Hoje, que você já sabe, a Editora Ezion vai estar lá também. Então, se você for participar do Congresso, não deixe de dar uma passadinha no stand da Editora Ezion para ver todos os lançamentos, ver tudo que vai estar sendo oferecido lá. É, muito bom. E o Notícias do Bem fica por aqui. E já devia ter Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã. Mas você pode também, tem a opção de assisti-lo à tarde, no horário alternativo, às 6h30 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever nossos programas, claro, como esse que você acabou de assistir, ou outros, no canal IPP Play. Tá aqui mesmo no YouTube, tá bom? É só você procurar aí na barra de pesquisa, IPP Play, entra lá, curte os vídeos, aproveita, faz a sua inscrição também nesse canal. E não deixe de se inscrever aqui com a gente no IP Pinheiros, a gente está rumo a 1 milhão de inscritos, precisamos da sua participação. Amanhã, 11h30 da manhã, a gente volta, se Deus quiser, ao vivo aqui. Tchau, tchau.